Olá, bem-vindo à disciplina de mobiliário urbano e hoje nós vamos ver os primeiros passos do que é o mobiliário urbano na aula de Introdução ao Mobiliário Urbano. O mobiliário urbano cumpre uma importante função dentro da estrutura urbana, daí a necessidade de a gente compreender e lê-lo de forma adequada. Por isso, nós vamos ver primeiro alguns conceitos. O que a legislação define como mobiliário urbano? A legislação brasileira define mobiliário urbano por meio da Lei 10.098 de 2000. Ela define como mobiliário urbano o conjunto de objetos presentes nas vias e no espaço público, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou da edificação. Aqui a legislação já deixa claro que parte considerável da estrutura urbana pode ser considerado um mobiliário urbano, especialmente aqueles que estão sobre as fachadas ou que são vistos e tocados por meio da via pública. Outra definição vem da ABNT. A ABNT considera o mobiliário urbano como todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, implantados mediante autorização do poder público em espaço público e privado. Aqui a ABNT define de forma um pouco mais precisa o que é esse mobiliário urbano. Isso porque ela consegue distinguir que o mobiliário pode ser aquele útil, como um banco que você senta, ou mobiliário estético, decorativo, que faz parte sim de uma necessidade urbana, porque cumpre o desejo da beleza que o humano quer para seu espaço público, mas não tem aquela utilidade prática que a gente tem trazido desde o modernismo como algo muito importante para o contexto público. Outra questão interessante é que para a BNT o mobiliário é considerado somente aqueles que são implantados pelo poder público. Portanto, é um bem de todos. Afinal, é o poder público, é a res pública e, portanto, faz parte de todos nós. Uma outra definição que precisa ser considerada é a diferença entre mobiliário e outras características do espaço urbano. Vamos ver então se é mobiliário ou, por exemplo, equipamentos urbanos. Há uma confusão, geralmente, com o que é equipamento urbano e mobiliário. Isso é normal, não se preocupe. E essa confusão se dá exatamente porque, às vezes, de fato, eles podem se confundir a depender da literatura que nós vamos utilizar. Nesse caso, a gente distingue mobiliário de equipamento urbano porque equipamento engloba equipamentos geralmente de maior porte, estando o mobiliário contido no meio urbano. Para distinguir o que é mobiliário e equipamentos urbanos, nós vamos utilizar inicialmente a definição de Guedes. Para Guedes, o equipamento urbano seria aqueles que englobam uns elementos urbanos de maior porte, enquanto os mobiliários tenderiam a ser de menor porte. E aí o mobiliário pode estar ou não contido, inclusive dentro dos próprios equipamentos, porque se os equipamentos são de maior porte, eles podem incorporar parte do mobiliário urbano. Ainda segundo Creus, o termo ele costuma ser mais adequado, dando uma conotação mais de decoração quando é mobiliário, enquanto os equipamentos têm uma tendência a ser mais de função, daquelas que trazem a demanda dos usuários para aquele espaço. Todos esses podem ser encarados como elementos urbanos, ou seja, são objetos que são utilitários e que integram a paisagem urbana. O que é, então, de fato, o mobiliário urbano? É um artefato, é um produto artificial gerado pelo ser humano que é direcionado à comodidade, ao conforto do usuário e, especialmente, o conforto do pedestre. Então, a gente vai tratar isso como mobiliário urbano. De forma geral, então, mobiliário urbano compõe o ambiente no qual está inserido e faz parte do desenho urbano, ou seja, ele não é algo que vem após pensar a estrutura urbana daquele lugar, ele é pensado em conjunto. Assim, quando a gente pensa o lote, a quadra, a rua, a praça, a gente também pensa o mobiliário urbano como elemento essencial dessa estrutura urbana e das necessidades humanas naquele espaço.
Ele faz parte para interagir o usuário com aquele espaço e faz parte também de um aspecto sociocultural e socioambiental necessário a quase todas as sociedades humanas ocidentais. Bom, Montenegro talvez tenha a definição mais clara do que é mobiliário urbano. A gente vai ler ela. O mobiliário urbano contribui para a estética e para a funcionalidade dos espaços, da mesma forma que os promove a segurança e o conforto do usuário. Essa é a definição básica. Então, toda vez que a gente tiver dúvidas no que é um mobiliário urbano, ou se é um equipamento urbano, ou se é qualquer outro elemento urbano da estrutura urbana, nós vamos sempre retornar para a definição de Montenegro para tentar classificar e identificar. Mas, ao mesmo tempo, não fique muito preocupado com essas definições. O importante é cumprir uma função, é de fato garantir que o pedestre, em especial, mas também todos os outros tipos de usuários, possam usufruir daquele espaço de forma amigável, de forma inteligente, de forma a atender suas expectativas, desejos e ansiedades, como eu disse, socioambientais e socioculturais. A gente precisa ter algumas questões para definir melhor o que é essa importância do mobiliário urbano. Bom, o mobiliário ele integra os elementos como um todo. Então, por vezes, a gente tem aquela área de transição entre a rua e a praça. Às vezes é o mobiliário que faz essa transição e que faz com que o espaço urbano seja de fato encarado como um elemento único, compondo e complementando os espaços urbanos de forma geral. Então, nenhum espaço na área urbana deveria estar desocupada. Não, todas elas devem cumprir uma expectativa humana. E eu nem coloco função, porque às vezes quando a gente fala função, dá a entender que lá precisa ter um elemento que vai atrair, que vai cumprir, como por exemplo um lugar onde eu posso passear com o meu pet, um lugar onde eu posso contemplar qualquer coisa. Não necessariamente é isso, porque ela pode cumprir diversas outras funções, como eu disse, funções estéticas. Quando a gente tem, por exemplo, aquele lugar onde a gente acha belo, onde a gente se sente comovido, ou então aquele lugar que tem a função cultural de educar urbanisticamente, ou educar quanto ao avanço sociopolítico daquela sociedade, tudo isso é papel do mobiliário urbano. Então a gente inclui aqui uma gama de possibilidades para trabalho com o mobiliário urbano, em especial com os monumentos, por exemplo, que tem toda uma complexidade, talvez seja um dos elementos urbanos, dos mobiliários urbanos, mais complexos que a gente possa tratar. Bom, eles então são elementos urbanos com características de maior mobilidade e menor escala. E aí entra uma outra questão que a própria palavra, inclusive, já nos denunciava. Mobiliário vem de mobilidade. Não é? Aí vamos correlacionar, inclusive, com o mobiliário do interior dos edifícios. Qual é a diferença entre uma instalação e um mobiliário dentro da arquitetura? O mobiliário seria aquele que eu consigo mover. E a instalação é aquela que está fixa. A bancada ou as louças sanitárias, por exemplo, tudo isso é considerado, então, a instalação. E se eu consigo mover o sofá, a mesa, então isso é considerado mobiliário. Obviamente que, por vezes, essa diferença nem sempre é muito clara, né? Às vezes o sofá é fixo, mas ainda assim é considerado mobiliário, esse tipo de situação. Mas vamos generalizar aqui. Todos que são móveis são mobiliários no interior da arquitetura. A mesma coisa no espaço urbano. Só que há uma diferença no espaço urbano. A gente não pode colocar vários elementos soltos no espaço urbano, isso porque, ou pelo menos de pequeno porte solto, isso porque a população poderia levar para dentro de casa, que às vezes são bonitos, são interessantes, a pessoa quer dentro da sua casa, né? Então, por exemplo, o banco geralmente é solto, mas ele é pesado, ninguém vai conseguir carregar ele com facilidade para dentro de casa. Mas imagina se eu colocasse uma luminária, por exemplo, de menor porte, e ela fosse móvel em cima de algum lugar, ele seria levado, não é? Então a gente não pode simplesmente pegar essa lógica, essa analogia que eu fiz com o interior da edificação e levar para fora. Então tudo que é móvel é mobiliário, o que não é móvel não é mobiliário, seria equipamento urbano, por exemplo. Não,
porque até mesmo os mobiliários têm um caráter de permanência e de tem um caráter, porque mesmo os mobiliários urbanos têm um caráter de permanência e de fixação no seu lugar. Isso sim, tudo bem. Mas isso não quer dizer que quando há necessidade de deslocamento, a gente não consiga fazer esse deslocamento de uma forma um pouco mais fácil, né? Precisaria de alguns equipamentos, mas a gente pode movê-los sem ter um prejuízo para o próprio mobiliário. A diferença é que no equipamento urbano, se a gente tentar mover, a gente tem que praticamente demolir. Imagina uma escola. Não tem como simplesmente mover uma escola inteira. A gente teria que desmontá-la e remontá-la, isso dependendo do processo construtivo. Se a gente colocar um equipamento, por exemplo, que é de concreto armado, a gente não conseguiria nem mover esse equipamento. Bom, então esses são elementos com características de maior mobilidade e de menor escala. Isso sim, tudo bem, mas não é exatamente aquele de mobilidade em menor escala do interior da arquitetura. E responsável muitas vezes pela imagem dos lugares, muito naquele sentido do Kevin Lynch, de a imagem da cidade, de ser marcos referenciais para a relação topoceptiva do usuário com aquele espaço. Vamos então a alguns exemplos, né? Existem algumas classes de mobiliários que eu vou apresentar numa próxima aula, mas para exemplificar essa introdução toda que eu estou fazendo aqui, eu queria debater um pouco com vocês um tipo, que talvez seja um dos mais recentes e que mais me animam dentro dos mobiliários urbanos, mas aí é um gosto pessoal, você pode escolher a que mais te anima, que é o de gentileza urbana. Esse conceito vem da necessidade dos mobiliários serem gentis com sua população. E aí entra isso dentro de uma linguagem de acupuntura urbana, muito difundido pelo Jaime Lerner, no caso brasileiro. Para além desses atores que difundiram essa noção, hoje tem sido utilizado como um elemento que é inserido, muitas vezes pela iniciativa privada, mas não necessariamente, e que contribui para aquela sociedade usufruir daquele espaço e se sentir acolhido por aquele espaço. Na definição, olha aqui que está: obras que agregam intervenção para favorecer o urbanismo e o paisagismo público em seu entorno. Então, eles não necessariamente são o foco principal. Eles têm proporção, isso porque eles trazem uma referência estética muito interessante que marcam aquele lugar. Tudo bem. Mas muitas vezes eles agregam ao que já existe no lugar. Isso é a principal questão. Eu fiz uma lista de gentilezas urbanas, tem mais de 500 gentilezas urbanas lá no Pinterest. Coloquei o link aqui do lado, tá em algum lugar por aqui, e você pode acessar e consultar várias dessas gentilezas urbanas, como essa dessa foto, que é uma estrutura que foi instalada para proteção contra a insolação e que marca muito bem um lugar, marca a escada, marca o acesso entre um platô e o outro, cumpre várias funções. É de fato gentil com aquele usuário daquele lugar. Agradeço você que ficou até agora e vamos ao debate.